Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Sarah Maynard tinha 13 anos na época do caso e vivia em Ohio com a sua mãe Tina Herman, de 32 anos, o seu padrasto Craig Borders e o seu irmão Cody, de 11 anos. Naquele momento era o ano de 2010 e a Tina e o Craig estavam passando por um momento muito difícil no relacionamento deles, então por fim eles decidiram se separar, mas eles ainda estavam vivendo na mesma casa porque a Tina ainda estava em busca de uma nova casa para ela e os filhos se mudarem. No dia 10 de novembro de 2010, então, o Craig saiu bem cedo para trabalhar, como de costume, o Cody e a Sarah também foram para o colégio e a Tina, ela trabalhava, mas era só na parte da tarde, então naquele dia pela manhã ela marcou de se encontrar com uma amiga dela chamada Stephanie Spring, de 41 anos, para as duas irem juntas olhar algumas casas para a Tina e seus filhos se mudarem depois da separação. As duas então se encontraram naquela manhã como combinado, olharam algumas casas e retornaram para a casa da Tina por volta do meio-dia. Enquanto a Stephanie colocava o carro na garagem, a Tina então foi para dentro de casa guardar algumas compras que elas tinham feito ali na cozinha e o dia se seguiu normalmente. Porém, alguma coisa estranha aconteceu aquela tarde porque as horas foram se passando e a Tina não apareceu no trabalho. Por volta das 4 horas da tarde, ela ainda não tinha chegado no serviço, então uma colega dela, chamada Valerie, achou muito estranha a ausência da Tina porque ela nunca faltava ao serviço, muito menos sem avisar um motivo. Então, muito preocupada, essa amiga de trabalho tentou entrar em contato com a Tina várias vezes para ver se ela estava bem, o que tinha acontecido para ela faltar no serviço, mas a Tina não atendia as ligações e nem respondia às mensagens. Sendo assim, então, a sua amiga decidiu ligar para a polícia, avisando o que estava acontecendo e disse que estava muito preocupada e por isso pediu para que eles fossem lá simplesmente fazer uma verificação na casa da Tina para ver se estava tudo bem. Os policiais então concordaram, foram até a casa da família Herman, porém chegando lá eles olharam do lado de fora, bateram na porta, mas não acharam nada estranho, apesar de que ninguém atendeu eles ali na porta de casa. Como ninguém atendeu a porta, os policiais entenderam que não tinha ninguém em casa naquele momento, até porque eles também não perceberam nenhuma movimentação dentro da casa, então eles acabaram indo embora e retornaram de novo mais tarde para tentar fazer a verificação, mas de novo ninguém atendeu e não parecia ter nada de errado ali na casa. Nesse momento, a polícia não podia fazer muita coisa, além de ir lá bater na porta da casa e verificar o lado externo, porque eles não tinham nenhuma evidência que alguma coisa grave poderia ter acontecido, que a família poderia estar em risco, então eles não podiam, simplesmente invadir a casa assim do nada, então eles resolveram, aguardar mais um tempo para ver se a família aparecia. Porém, no dia seguinte, mais uma vez a Tina não apareceu no trabalho e, além disso, as crianças também não apareceram no colégio e a sua amiga que tinha ido ver a casa com ela, a Stephanie, também não voltou para casa e nem apareceu no trabalho. Então, a própria Valerie, aquela amiga do trabalho da Tina, que era quem tinha sentido falta dela, resolveu ir pessoalmente até a casa da Tina para ver o que estava acontecendo.
acontecendo. Chegando lá, ela deu uma volta ali pela casa, viu também que não tinha nada aparentemente errado, mas ela se lembrou que uma janela dos fundos da casa estava com uma mola quebrada, e sendo assim seria fácil abrir essa janela pelo lado de fora e entrar na casa. Já completamente desesperada e preocupada com a amiga, mesmo sabendo que seria errado fazer isso, a Valerie resolveu entrar na casa então por essa janela quebrada, e quando ela entrou, ela se deparou com a cena mais chocante da sua vida. Assim que ela entrou na casa, ela viu poças de sangue por todo lado no chão, também pelas paredes. A casa estava completamente revirada. Claramente um crime tinha acontecido naquele lugar, e um crime muito grave. Então, mais uma vez, ela entrou em contato com a polícia, porém dessa vez descrevendo o lugar onde ela estava, que parecia mais um matadouro. Quando a polícia chegou no local, eles se depararam com esse cenário. Eles perceberam que tinham diversos rastros de sangue por toda a casa, mas todos eles acabavam no banheiro, como se a pessoa que cometeu ali um crime na casa tivesse arrastado o corpo ou os corpos das vítimas até a banheira do banheiro. Como já é de costume nesses casos, a polícia logo de cara suspeitou de algum envolvimento do Craig em tudo isso. Afinal de contas, ele e a Tina estavam passando por um processo de separação, então eles foram atrás do Craig para ouvir a sua versão dos fatos, se ele sabia de alguma coisa, mas ele não estava sendo encontrado em lugar nenhum. Toda a família, o Craig, a Tina e também os filhos, a Sarah e o seu irmão Cody, estavam desaparecidos, além também da melhor amiga da Tina, a Stephanie. A polícia então começou as buscas pelo Craig, e essa ausência dele, aí, o fato dos policiais não encontrarem ele, acabou fazendo com que eles suspeitassem ainda mais que ele pudesse estar fugindo ou alguma coisa do tipo, mas felizmente eles conseguiram encontrar até bem rapidamente o Craig, e ele disse que não tinha nada a ver com isso, e que na verdade naquele dia, no dia 10, ele não tinha voltado para casa depois do trabalho, porque ele estava bastante chateado aí com a questão da separação. Então ele tinha saído do trabalho, passado no mercado, comprado umas cervejas e tinha ido para casa de um amigo tomar essas cervejas e jogar golfe. A polícia conseguiu confirmar esse álibi do Craig de que realmente ele não estava na casa e nem perto no momento que o crime teria acontecido, então ele acabou sendo descartado como suspeito. A polícia também chegou a investigar o namorado da Stephanie, que também estava desaparecida, até porque eles receberam uma denúncia que alguém tinha visto o namorado da Stephanie cavando o quintal deles no dia em que todas essas pessoas teriam desaparecido. Porém, ao interrogar o rapaz, ele disse para a polícia que sim, ele cavou o quintal, mas porque ele estava enterrando um coelho que tinha morrido ali na propriedade. Então, os policiais verificaram o local e viram que realmente tinha um coelho enterrado ali. O rapaz também tinha um álibi, então ele acabou sendo ali liberado também, e desconsiderado como suspeito. Os policiais, então, ficaram sabendo que a Tina tinha um dispositivo de rastreamento no carro dela, e então eles fizeram, esse rastreio e descobriram que o carro estava abandonado em uma trilha que ficava a 9 quilômetros da casa dela. Chegando lá, eles fizeram, toda uma investigação no veículo, mas nenhum membro da família que estava desaparecido, ou a Stephanie, ou nenhum sinal deles foi encontrado ali no veículo, e a polícia continuava em um beco sem saída. 3 dias se passaram e a polícia estava completamente às cegas, sem saber para que lado ir nessa investigação. Então eles perceberam que na garagem da casa da família Herman
tinham algumas sacolas de um supermercado e também alguns sacos de lixo. Como a investigação estava parada, eles resolveram então verificar se essas sacolas de supermercado poderiam ter alguma coisa a ver com tudo isso. Então eles foram até o Walmart mais próximo e pediram para ver as imagens das câmeras de segurança do dia em que os desaparecimentos aconteceram. As imagens então mostravam um rapaz de camiseta camuflada que tinha ido até o local no dia dos desaparecimentos, um pouco antes da meia-noite, e comprou exatamente o que eles encontraram dentro dessas sacolas na garagem da casa da Tina. Após efetuar a compra, o rapaz saiu do supermercado e foi para um carro. Através ainda das imagens das câmeras, a polícia conseguiu identificar o modelo do veículo que esse rapaz dirigia e começaram então a buscar pessoas que tinham esse mesmo carro ali na região. Rapidamente, então, através da divulgação na mídia, ajuda de testemunhas e várias dicas de pessoas que ficavam ligando, os policiais conseguiram encontrar quem era o proprietário daquele veículo. E era um homem de 33 anos chamado Matthew Hoffman. Ele morava ali naquela mesma região e sempre foi conhecido pelos vizinhos como um homem um tanto quanto estranho. Ele não fazia nada demais ao ponto das pessoas terem medo dele, mas ele tinha um comportamento meio estranho, ele era muito recluso, não falava muito com as pessoas, então ninguém sabia ao certo dizer quem era o Matthew. Além desse comportamento estranho, os policiais também descobriram que o Matthew tinha passagem na polícia e por acusações bem graves. Ele trabalhava como jardineiro no passado e ele chegou a invadir um dos condomínios onde ele trabalhou para tentar roubar alguns apartamentos, mas acabou que no meio do caminho ele ficou com medo de descobrirem que ele tinha feito isso e acharem ali as suas impressões digitais no lugar. Então ele resolveu colocar fogo no prédio para apagar qualquer indício que ele esteve ali, sendo que naquele prédio moravam mais de 16 pessoas. Ele acabou então causando um prejuízo de 2 milhões de dólares, porém, felizmente, ninguém perdeu a vida ou ficou gravemente ferido durante esse crime. O Matthew então acabou sendo preso e ficou 8 anos atrás das grades e depois ele acabou sendo liberado ali em condicional, voltou para Ohio. Então nessa época ele começou meio que a refazer a sua vida, conheceu uma mulher, começou a namorar com ela e os dois passaram a viver juntos, ele, a namorada e o filho da namorada. No início, parecia que ele estava conseguindo reconstruir a sua vida ali com essa namorada, porém, aos poucos, o relacionamento foi se desgastando e em outubro de 2010, ele acabou perdendo o seu emprego e isso fez com que ele ficasse extremamente irritado e ele começou a descontar todas essas frustrações na sua namorada. Em uma das discussões que aconteceu no dia 24 de outubro de 2010, o Matthew então tentou sufocar a sua namorada, mas felizmente ela conseguiu se livrar dele, pegou seu filho, foi embora e nunca mais voltou. A partir desse momento, os vizinhos do Matthew dizem que ele começou a ficar ainda mais estranho, mais calado, mais recluso, não falava com ninguém. Ele vivia apenas fazendo fogueiras ali no quintal da sua casa. Ele também matava esquilos e ficava exibindo isso por aí, subia em árvores no quintal das pessoas e passava horas em cima dessas árvores. Os policiais então puderam perceber que o Matthew era um cara bastante estranho, eles também não conseguiram encontrar nenhuma ligação entre o Matthew e as pessoas desaparecidas, então era muito estranho que as coisas que ele encontrou no supermercado tivessem sido encontradas na garagem da família. No dia 14 de novembro, então por volta de 8 horas da manhã, a polícia invadiu a casa do Matthew em Ohio e o encontraram no sofá segurando uma enorme faca. Ele tinha dentro de casa diversas pilhas de folhas pela casa inteira, inclusive no banheiro onde a parede era coberta com diversos sacos de folha.
A polícia chegou a achar que o Matthew tinha tirado a vida daquelas pessoas desaparecidas e os corpos poderiam estar ali debaixo dessas pilhas de folhas, já que eram muitas folhas mesmo e poderiam facilmente estar cobrindo os corpos, porém eles vasculharam ali toda a casa em meio àquelas folhas e não encontraram nada. Os policiais já estavam quase desistindo de encontrar alguma coisa na casa quando eles finalmente perceberam que tinha uma porta que estava sendo bloqueada e escondida por um armário. Os policiais então removeram o móvel do lugar e viram que tinha algumas escadas que desciam para uma espécie de porão. Quando eles desceram essa escada e chegaram nesse porão, lá embaixo eles encontraram a Sarah, a que estava desaparecida, ainda com vida, deitada em uma cama feita por cobertores e folhas. Ela estava usando fraldas e tinha vários ferimentos, incluindo de agressão sexual. A Sarah foi rapidamente encaminhada então para o hospital e aquela era a comprovação mais do que clara de que o Matthew tinha sim culpa em tudo o que aconteceu com aquela família. Então ele foi preso para passar por interrogatórios para os policiais tentarem descobrir onde estavam e o que tinha acontecido com as outras pessoas desaparecidas. Porém, ele passou 3 dias na prisão se recusando a dar qualquer declaração. Apenas no 3º dia que ele estava lá na cadeia, ele disse que iria sim dar a sua declaração. Isso porque ele teve um pesadelo com um corpo desmembrado, e então ele ficou com muito medo e decidiu que contaria a verdade. Porém, ele disse que tinham algumas condições para ele dar esse depoimento dele. Ele disse que ele só contaria para um detetive específico, um homem chamado Joey, e disse que só contaria também se ele fosse interrogado no banheiro sem nenhum tipo de gravação. O detetive Joey e o Matthew foram então para o banheiro e lá o Matthew ainda colocou outras condições para poder dar a sua declaração. Ele disse que de fato tinha tirado a vida de todas aquelas pessoas, menos a Sarah, mas disse que só levaria a polícia até onde os corpos estavam se eles permitissem basicamente que ele tirasse a própria vida no meio desse percurso. Ele disse que levaria os policiais até onde os corpos estavam e depois, quando eles estivessem voltando no meio do caminho, ele iria fingir uma fuga. O policial iria então atirar nele pelas costas, tirando assim a vida dele e impedindo que ele fosse para a cadeia. O detetive Joey, é claro, se recusou a fazer isso, ele nem mesmo poderia fazer isso, né? Sendo assim, então, o Matthew voltou atrás, continuou negando envolvimento no caso e disse que não daria nenhuma declaração a não ser que os seus termos fossem aceitos. Mais alguns dias se passaram então e os policiais não tinham o que fazer a não ser que o Matthew contasse onde estavam os corpos da família, o que ele tinha feito, se ele tinha de fato tirado a vida deles ou se eles estavam presos em algum outro lugar, assim como a Sarah. Mas então, felizmente, depois de vários dias, o Matthew acabou aceitando um acordo que as autoridades propuseram a ele. Se ele confessasse tudo o que tinha acontecido e levasse a polícia até as pessoas desaparecidas, ele não correria o risco de receber a pena de morte. O Matthew então acabou concordando, até porque depois de muitos dias parecia que ele tinha sido vencido pelo cansaço. Então ele acabou confessando que naquele dia ele tinha tirado a vida da Tina, do Cody e da Stephanie e contou como tudo aconteceu. Segundo o Matthew, tudo tinha sido um roubo que deu errado. Ele disse que não conhecia a família, tinha escolhido eles de maneira aleatória. A Sarah também confirmou em seu depoimento que nunca tinha visto o Matthew antes. Ele também não conhecia a Stephanie. Então, segundo ele escolheu ali aquela casa de maneira aleatória. Ele disse que na noite de 9 de novembro, uma terça-feira, ele passou a noite num saco de dormir do lado de fora da casa da família, com uma faca esperando o momento certo de invadir a casa.
Na manhã de quarta-feira, então, ele viu o Craig, as crianças e a Tina saindo de casa, então ele entrou para cometer o seu roubo. Ele ficou um tempo na casa, até que por volta do meio-dia ele ouviu um carro chegando, então ele se escondeu. Quando a Tina entrou, ele disse que entrou em pânico, ele não sabia o que fazer para conseguir sair da casa sem ser notado, então ele a espancou até a morte. A Tina, é claro, reagiu, começou a gritar e pedir socorro. A Stephanie acabou ouvindo os barulhos e entrou na casa para ver o que era. Então ele também a atacou, a golpeando várias vezes com uma faca. Um detalhe que fez a polícia desconfiar de que o Matthew não tinha premeditado esse ataque foi o fato de que ele disse que nesse momento ele sabia que as crianças, a Sarah e o Cody, chegariam em breve do colégio, então ele ficou ali quieto esperando eles chegarem. Para a polícia, isso deixava claro que, na verdade, o Matthew já sabia sim qual era a rotina daquela família, ele já tinha observado eles por alguns dias, então ele já tinha ali, planejado como seria o seu ataque. E provavelmente a intenção dele não era só cometer um roubo, porque se fosse dessa maneira, ele poderia só ter tirado a vida da Tina e da Stephanie, já que as duas viram ele, e depois disso ter ido embora em vez de ficar esperando o resto da família chegar para tirar a vida deles também. O fato é que o Matthew disse que ficou lá aguardando depois de tirar a vida da Tina e da Stephanie, e quando a Sarah e o Cody chegaram, ele então atacou o Cody também com a faca. A Sarah saiu correndo desesperada e se trancou no quarto, porém ele conseguiu abrir a porta e então a amarrou e também amarrou ali um travesseiro no rosto dela com fita adesiva, tampando a sua visão. Em seguida, ele então arrastou todos os corpos de suas vítimas para o banheiro da casa, desmembrou todos eles e colocou as partes em sacos de lixo. Ele levou esses sacos para o porta-malas do carro da Tina e também colocou a Sarah lá dentro, em cima dos restos da sua própria família. Ele dirigiu então até a sua casa, colocou a Sarah no porão e saiu novamente para se livrar dos corpos. Ele dirigiu então até a trilha, onde depois o carro da Tina foi encontrado, e procurou por uma árvore muito oca e com um buraco. E então ele jogou todos aqueles sacos de lixo com os restos da família dentro desse buraco dessa árvore. A polícia então, depois de ouvir todo esse relato, foi até o local. Eles conseguiram de fato encontrar essa árvore, eles tiveram que cortar ela ali com uma serra e lá dentro de fato eles encontraram todos esses sacos com os corpos de todas aquelas pessoas. O Matthew também confessou que durante os dias que a Sarah esteve presa com ele, ele cometeu a violência sexual contra ela várias vezes. A Sarah também deu, os seus depoimentos falando sobre tudo isso. Então, em seu julgamento, o Matthew acabou sendo condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Depois de toda essa tragédia com a sua família inteira, a Sarah foi morar com o seu pai, Larry, e sua madrasta, Tracy, em Nova Jersey, em busca de uma nova vida, tentando, é claro, aos poucos, superar e deixar tudo isso no passado. Porém, não foi isso que aconteceu, isso porque a Sarah ainda passou por um novo episódio traumático. Em 2013, quando a Sarah tinha 16 anos, ela alegou para as autoridades que o seu pai e a sua madrasta tinham a agredido. O Larry teria dado um soco nas costas da filha no dia 3 de maio e 5 dias depois, a Tracy teria empurrado a enteada escada abaixo. Os dois foram então a julgamento no dia 22 de setembro de 2013 e a justiça determinou uma ordem de restrição para a Sarah e passou a guarda dela para sua avó materna, Barbara Herman. O
O pai e a madrasta da Sarah acabaram não sofrendo praticamente nenhuma punição por essas agressões, já que a Sarah e o tribunal concordaram em retirar as acusações contra eles, desde que eles fizessem um curso para pais, passassem também por avaliação psicológica e aconselhamento. Desde então, como eu disse, a guarda da Sarah foi entregue para a sua avó materna e desde então não se tem mais notícias e ao que tudo indica ela pôde, finalmente encontrar um lar onde ela fosse amada novamente, assim como ela era com a sua mãe e o seu irmão na sua casa antes de toda essa tragédia acontecer. Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixa aqui usando a hashtag sugestão um caso que você conhece e acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.